Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, nossa aula de hoje, vamos ao que interessa. Vai cuidar da Lei de Crimes Ambientais. Essa lei, pessoal, ela possui uma incidência de cobrança nas provas não muito grande. No entanto, os artigos que nós vamos estudar na aula de hoje, eles são aqueles que, quando o tema é cobrado, geralmente são os incidentes. Agora, por outro lado, pessoal, essa lei, além de trazer os crimes de natureza ambiental, ela possui uma parte, a maior parte dela, a parte mais complexa dela, na verdade, ela diz respeito à forma de aplicação da pena. Então, para aqueles que se preparam para magistratura, Ministério Público, a incidência dessa lei ela é um pouco maior nessas carreiras, justamente porque são cobrados esses aspectos com relação à aplicação da pena. Por quê? Porque na parte geral do Código Penal, nós temos as disposições com relação à aplicação da pena, não só dos crimes que estão previstos na parte especial do Código Penal, mas também para todos aqueles crimes que são de leis penais especiais e que essas leis penais especiais não possuem um sistema peculiar de aplicação da pena. O que acontece? Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente tem uma junção dos dois sistemas. O sistema de aplicação da pena do Código Penal, artigo 59 em diante, juntamente com algumas peculiaridades com relação à lei especial que vão preponderar com relação às disposições da parte geral do Código Penal. Exemplo, lei de drogas. Exemplo, a nossa lei de estudo de hoje. Então, as disposições da lei dos crimes ambientais, que trata da aplicação da pena, em muitos pontos ela se diferencia das disposições gerais do Código Penal. Muito embora, em boa parte também, nós temos uma aplicação das disposições do Código Penal. Por isso que, para carreiras de magistratura, acima de qualquer outra, a incidência de cobrança dessas disposições especiais da Lei de Crimes Ambientais é muito grande, porque, afinal de contas, o magistrado ele vai elaborar uma sentença. Então, em provas para esse cargo, isso costuma cair muito, tendo em vista que é muito fácil induzir o candidato a erro, porque ele pode confundir com as disposições ali do Código Penal. Então, na nossa aula de hoje, o que vai acontecer? Naquilo que for diferente do Código Penal, eu vou dizer, olha, isso daqui está diferente do Código Penal, para que vocês apenas tenham esse conhecimento, ok? Fora, cargo de Ministério Público, fora cargo de promotor de justiça, nós vamos ter a cobrança unicamente das disposições legais, ou seja, será necessário que você memorize os principais artigos que nós vamos estudar na aula de hoje e também na aula seguinte, tá? Com relação ainda à lei dos crimes ambientais, nós temos que ter em mente que essa lei, ela é, pessoal, decorrente de um mandado constitucional de criminalização. Ou seja, não é mandato, é mandado constitucional de criminalização. O que é esse mandato? Mandado, aliás. Na verdade, o mandado significa uma determinação normativa que é originária da própria Constituição Federal. Ou seja, a Constituição ela está determinando que o legislador infraconstitucional regule aquela determinada maneira sob o enfoque
criminal. Então, veja que na Constituição Federal, nós trabalhamos com 2 artigos que são denominados de mandado constitucional de criminalização com relação à Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, a Lei de Crimes Ambientais, ela nada mais é do que o regulamento, a regulamentação para essas 2 previsões constitucionais, tá? Então, veja que o primeiro artigo que trata na Constituição da necessidade de regulamentação infraconstitucional com relação à Lei dos Crimes Ambientais é o artigo 173, em seu parágrafo 5º. Então, olhem, a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade da pessoa jurídica, sujeitando-a às punições compatíveis com a sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Então, veja que aqui, nesse primeiro mandado constitucional de criminalização, nós não temos uma vinculação direta com o meio ambiente, mas nós já temos a determinação de que, a lei constitucional vai estabelecer responsabilização para a pessoa jurídica. Então, veja que esse artigo ele é complementado, então, pelo artigo 225 da própria Constituição Federal. Esse vinculado diretamente com a necessidade de regulamentação criminal com relação às condutas criminais de natureza ambiental. Então, veja, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok, olha lá nosso interesse, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas. Portanto, são considerados infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, aqui, no artigo 225, o que nós temos? Que eventual conduta de pessoa física ou jurídica estará sujeita a sanções de natureza criminal, administrativa e ainda, fora essa responsabilização, a obrigação de reparação do dano ambiental eventualmente causado, ok? Então, veja que desses 2 mandados constitucionais de criminalização é que surgiu a Lei dos Crimes Ambientais, que é o objeto de estudo na nossa aula de hoje. Primeira discussão em torno da qual gira a Lei dos Crimes Ambientais. Ora, pode a pessoa jurídica ser representada criminalmente? Então, veja, pessoal, na verdade, nós temos muitos juristas, muitos estudiosos do direito e muitas correntes dizendo ora que pode, ora que não pode. Como a nossa aula ela é essencial para a sua aprovação, nós vamos sempre aqui sustentar o gabarito que tem sido cobrado nas provas de concurso. Então, veja, em razão do artigo 225, que nós acabamos de ver, tá? Em prova, tem-se admitido a possibilidade, é possível a responsabilização criminal da pessoa jurídica. Ok? Ah, mas como, professora? Quais circunstâncias a pessoa jurídica vai sofrer uma pena privativa de liberdade? Claro que não. No decorrer da aula, nós vamos ver quais são os tipos de sanções que serão aplicadas para aquela empresa que causou uma conduta, um dano ambiental
previsto na Lei dos Crimes Ambientais, ok? Então, esse é o primeiro posicionamento que você deve ter em mente. Depois, eu posso, já que nós temos a premissa de que é possível a responsabilização criminal da pessoa jurídica, eu posso responsabilizar criminalmente pessoa jurídica de direito público? Então, essa é a segunda indagação. Aqui, embora nós tenhamos também uma série de posicionamentos para a sua prova, ok? Não é possível a responsabilização jurídico-penal da pessoa jurídica de direito público. Tá? Muito embora pessoa jurídica possa figurar como ré em uma ação penal, ok? Pessoa jurídica de direito público, União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações, elas não podem ser responsabilizadas criminalmente. Tudo bem, gente? Agora, ok, já vimos as premissas base, beleza. Agora, quais são os requisitos? O que é preciso para que eu tenha, então, uma responsabilização penal da pessoa jurídica de direito privado, Estabelecemos a segunda premissa, de direito privado. Quais são? Primeiro, que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal e que seja essa infração cometida no interesse ou no benefício da própria pessoa jurídica, ok? Veja, esses requisitos, pessoal, são extraídos da própria lei de crimes ambientais, lá no artigo 3º. Então, veja, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal, primeiro requisito, Quem está com código aí, vamos colocar umzinho. Ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Então, representante legal ou colegiado deve determinar primeiro requisito. Segundo requisito, diante do interesse ou benefício da própria entidade, ok? Então, esse artigo 3º, ele é de extrema importância para a memorização na sua prova. Agora, dentro desse contexto do artigo 3º, nós temos o que se denomina sistema da dupla imputação. O que é isso? Vou explicar só para contextualizar vocês, para poder entender, além de simplesmente decorar o artigo 3º. Então, veja, antigamente, o que os tribunais eles diziam? Nós tínhamos, quando se tinha um crime ambiental praticado por uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado, o que acontecia? Antigamente se exigia que se delimitasse uma responsabilização para o administrador, ou representante, ou órgão colegiado da empresa, e também a empresa, ou seja, por outras palavras, suponhamos que empresa X poluiu o rio, beleza. A empresa X só iria poder ser denunciada pelo Ministério Público se pudesse ser identificado quem foi a pessoa física de quem emanou a ordem, a determinação da poluição pela empresa. Então, veja que isso é denominado de sistema da dupla imputação. Então, para eu denunciar a empresa, eu preciso saber quem foi a pessoa física
quem determinou que se fosse praticado aquele ato que foi responsável pela poluição do rio. Então, veja que esse foi o entendimento que por muito tempo prevaleceu. Hoje em dia, professora, não mais. Porque muitas vezes a empresa degradou um rio e a decisão veio de um colegiado de 30 membros. Qual desses membros foi o responsável pela decisão final? Como se sabe? Qual foi a votação? Então, veja que se você sempre tiver que vincular a pessoa física com a pessoa jurídica, muitas vezes a pessoa jurídica ela não vai poder ser responsabilizada criminalmente, na medida em que não se pôde identificar especificamente quem foi a pessoa física que determinou. Então, hoje não é mais esse o entendimento dos tribunais. Então, portanto, hoje, nesse meu exemplo da poluição do rio, se não se pudesse identificar quem, pessoa física, determinou aquele ato, ainda assim a pessoa jurídica, a empresa, seria denunciada normalmente. Essa é a disposição também complementar do parágrafo único do artigo 3º. Então, veja, a responsabilidade das pessoas jurídicas, ou seja, a empresa, não exclui a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Agora, atualmente, a dupla imputação não é mais obrigatória. Não é mais obrigatória para que haja o oferecimento da denúncia, tá, gente? Não é necessário mais. Consegui apenas elucidar no inquérito civil, administrativo lá, que a empresa excluiu, mas eu não sei quem dos seus membros, quem dos seus representantes, quem do corpo diretivo foi o responsável pela determinação. Tudo bem, vamos fazer a denúncia, vamos oferecer a denúncia criminal apenas em face da empresa. Não é mais necessário hoje esse sistema de imputação paralela. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Então, com relação ao sistema da dupla imputação, era isso que eu queria ver com vocês, ainda, né, sobre o artigo 3º. Agora, lembra que eu falei para vocês que os aspectos, né, mais robustos da lei dos crimes ambientais é com relação à aplicação de pena? Pois é. Então, a gente vai ver na aula de hoje os principais artigos sobre esse sistema da aplicação de pena. Para quem não está muito afiado, ou para quem já estudou, só para que nós nos relembremos, né, ou aprendamos agora. O Código Penal, a partir do artigo 59, ele trabalha com um sistema trifásico de aplicação de pena. Então, na hora de aplicar a pena na primeira fase, o magistrado vai aplicar as circunstâncias judiciais, que são previstas, né, a partir do artigo 59. Na segunda fase, nós temos as circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. E temos na terceira fase as causas de aumento ou de diminuição de pena. Então, veja, esse é o sistema base trifásico do Código Penal. Nós vamos ver que
algumas disposições da Lei dos Crimes Ambientais, ela interfere em uma dessas fases, seja para acrescentar novas circunstâncias judiciais, seja para acrescentar novas agravantes, e muitas vezes também a Lei dos Crimes Ambientais traz outras penas restritivas de direito ou outras penas para que se substitua a pena inicial aplicada, que são diferentes do Código Penal. Então, vejam vocês que para aqueles que não se preparam especificamente para a magistratura, Ministério Público, basta essa memorização da Lei dos Crimes Ambientais, dos artigos que nós vamos estudar hoje, que a incidência de cobrança é dos artigos, ok? Então, só para vocês, né, para quem se esqueceu ou para quem ainda não estudou sobre, esse é o sistema base, o sistema matriz. Claro, né, nós não estamos tendo uma aula de aplicação de pena da parte geral, eu precisaria de pelo menos umas 15 horas para explicar isso para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos de como funciona esse sistema trifásico, tá? Ao longo dos artigos que nós formos estudando, eu vou fazendo os apontamentos com vocês. Então, veja, na dosimetria da pena, o próprio artigo 79, ele fala para nós que naquilo que não contrariar a lei ou aquilo que faltar na Lei dos Crimes Ambientais, supletivamente, nós vamos invocar as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Com relação às especificidades da lei, que nós mesmos, né, nós que eu alertei para vocês, são diferentes, a primeira delas vem tratada no artigo 6º da lei. Então, olha lá. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração penal e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Também, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental, a situação econômica do infrator no caso de multa. Então, veja que são algumas especificidades que não são trazidas no Código Penal. Esse artigo 6º, ele deve ser lido, né, associado ao artigo 59, que é aplicado subsidiariamente na Lei dos Crimes Ambientais. Então, veja que no artigo 59, nós temos a narrativa base das circunstâncias judiciais, bem como das outras fases. Então, olhem, o juiz atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, consequências, circunstâncias do crime, motivos, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, veja, pessoal, que, por exemplo, nas especificidades do artigo 6º, né, olha só, consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. São consequências específicas, né, que, de repente, vão prevalecer sobre essas consequências gerais do crime. Então, veja que o artigo 6º, ele é complementado pelo artigo 59, mas naquilo que for diferente do 59, vai prevalecer em razão do princípio da especialidade. Então, por isso que se recomenda a leitura conjunta do 59 e do artigo 6º. Agora, veja que também o artigo 7º, ele traz para nós um caráter autônomo e substitutivo das penas restritivas de direito. Então, veja, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando
quando for crime culposo ou for aplicada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Essa disposição é diferente do Código Penal, tá? Inciso 2º, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para os efeitos de reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere esse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então, veja, pessoal, pô, professora, mas tô confundindo tudo, né? Tô confundindo tudo o que você falou até agora. Com o artigo 59, com o artigo 6º, com o artigo 7º, o que eu faço? Primeira coisa, se você não domina, não sei, sou fraca de teoria da pena da parte geral, não estudo isso, não cai no meu concurso, é muito específico. Esquece, então, 59. Você vai pegar onde? Lei dos crimes ambientais e vai estudar só os artigos específicos da aplicação da pena nos crimes ambientais. A não ser, atenção, a não ser que na sua ementa, no seu conteúdo programático, tenha lá aplicação da pena do Código Penal. Se no seu conteúdo programático estiver a aplicação da pena, todas essas referências ao Código Penal que eu estiver fazendo, vocês vão ter que ver isso em casa com muita calma para confrontar. Agora, claro, no seu conteúdo programático vai ter lei de crimes ambientais e vai ter teoria da aplicação da pena do Código Penal. Se na sua prova cair só a lei dos crimes ambientais, esquece essa parte do Código Penal que fala sobre a aplicação de pena e só memoriza os macetes da lei dos crimes ambientais. Agora, se cobrar as duas, aí você vai ter que fazer esse paralelo sempre que estiver estudando a lei dos crimes ambientais, ok? Porque em prova eles colocam, né, invertem os dados, os conceitos de uma e de outra para induzir você em erro, ok? Então, veja que o artigo 8º, ele traz as penas restritivas de direitos para quem? Pessoa física, ok? Então, veja, claro que, na verdade, não está determinado dessa forma no artigo 8º, mas vocês coloquem uma menção no sentido de que esse artigo 8º não se aplica para pessoa jurídica de direito público, não se aplica para pessoa jurídica, ok? Somente para pessoas físicas. São elas: prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e o recolhimento domiciliar, tá? Com relação à prestação de serviços à comunidade, o artigo 9º, ele regulamenta. Então, veja, a prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Essa prestação de serviços à comunidade é diferente do que está previsto no Código Penal com relação à prestação de serviços, ok? Então, se você, como eu disse, no seu conteúdo programático caírem os dois, você já sabe que vai ter que confrontar, ok? Com relação, pessoal, à interdição temporária de direitos, regulamentada no artigo 10, olha lá. As penas de interdição temporária de direitos são a proibição de o condenado contratar com o poder público de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de 5 anos. Gravar esse prazo no caso de crimes dolosos e 3 anos no caso de crimes culposos, ok? Então, veja, a lei de crimes ambientais, ela também trabalha com modalidade culposa, ok? Risquem aí no material de vocês. Com relação à suspensão das atividades, também, né, aplicada às pessoas jurídicas. Claro, a suspensão de atividade será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais, ok?
Com relação à prestação pecuniária, veja, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Tá? Então, essas são as disposições da prestação pecuniária. Depois, com relação ao recolhimento domiciliar, como que ele funciona? Olha lá, artigo 13. Vão me acompanhando na sequência. Porra, professor, é só ficar lendo artigo? Gente, esses artigos caem em prova o tempo todo. Então, é uma forma que nós temos de fazer com que vocês leiam e tenham esse acesso. Tá? Não existe explicação. Os artigos são autoexplicativos. Por isso, uma leitura aqui em sala, em aula, né? Apertada, rápida, mas para que vocês saibam aqueles artigos que são determinantes para a sua aprovação, ok? Com relação ao recolhimento domiciliar, olha lá. Para quem? Para a pessoa jurídica? Claro que não. A pessoa jurídica vai para a rua? Não, a pessoa física. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Agora, de todos esses artigos, nós temos as atenuantes do artigo 14, que caem bastante em prova. Então, olha lá que interessante. Lembra, atenuante? Primeira fase, circunstância judicial. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Estamos naquela segunda fase, naquela coluna de atenuantes que eu coloquei para vocês agora há pouco. Então, olha lá. São circunstâncias que vão atenuar a pena, ou seja, que vão incidir na segunda fase da aplicação da pena pelo magistrado. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental e colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Veja que essas atenuantes, elas são associadas às atenuantes do Código Penal, porque são mais benéficos. Então, os institutos eles vão sempre se somar. Além dessas atenuantes aqui, lá no artigo 65 do Código Penal, você vai olhar que existem outras atenuantes que também poderão ser aplicadas. Lembrando, você vai olhar quando? Ou somente quando? Se no seu concurso cair crimes ambientais e Código Penal, a parte de aplicação da pena. Se não cair Código Penal, parte de aplicação da pena, não vai ler isso daqui. Você vai só ficar nos artigos da Lei dos Crimes Ambientais. Ok? Depois, gente, na sequência, com relação às agravantes, também incidentes na segunda fase da aplicação da pena. Então, veja, são milhares de agravantes. Isso daqui cai em prova o tempo inteiro. São circunstâncias que agravam a pena. Reincidência nos crimes de natureza ambiental. Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, coagindo o outrem para a execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, em período de defesa à fauna, em domingos ou feriados, tá? Em prova, gente, eles sempre colocam sábado, sempre. E todo mundo marca e erra. Sábado não entra aqui, é domingos e feriados, tá?
Eu já vi umas 5 questões cobrando daqui, colocando sábados misturado. Não, sábado está fora. Só domingos e feriados. Também agravam a pena quando à noite, em épocas de seca ou inundações. Vou apagar aqui. Em época de secas ou inundações. No interior do espaço territorial, especialmente protegido, com o emprego de métodos cruéis para o abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes, facilitada por funcionários públicos no exercício de suas funções. Então, veja, gente, circunstâncias judiciais na primeira fase, agravantes e atenuantes na segunda, causas de aumento, causas de diminuição, correto? Que a gente acabou de ver que está lá no artigo 59. Nós vimos que no artigo 6º nós temos circunstâncias judiciais que se chocam um pouco com o artigo 59. Com relação, pessoal, às atenuantes, nós vamos somar as atenuantes entre si. Então, 65 do Código Penal também vai entrar. Agora, com relação às agravantes do Código Penal não são consideradas. Por que não são consideradas? Por que na atenuante a gente pode somar 65 com as atenuantes da Lei dos Crimes Ambientais e aqui nas agravantes a gente não pode? Porque é prejudicial para o agente. Então, veja, não podemos aplicar as disposições especiais que nós acabamos de estudar com as disposições gerais do Código Penal. Por quê? Porque é mais gravoso, ok? Então, professora, mas no meu conteúdo não cai a aplicação de pena do Código Penal. O que eu falei? Larga a mão, então. Nem vai lá olhar o que está escrito, pelo amor de Deus. Agora, no meu concurso cai os dois. Aí você vai fazer esse raciocínio nosso aqui. Então, veja. Eu não vou poder somar agravante do Código Penal com agravante da Lei dos Crimes Ambientais. Por quê? Essa complementação ela é válida quando não for prejudicial. Se eu vou aumentar ainda mais o leque de agravantes que já tem na Lei dos Crimes Ambientais, eu não posso utilizar o que está na disposição do Código Penal. Tudo bem, pessoal? Então, agravante não. Atenuante nós podemos somar com 65 e 66. Mas aqui nas agravantes nós não podemos, ok? Então, muita atenção nesse detalhe. Com relação às penas aplicáveis às pessoas jurídicas. Então, veja. Quando, artigo 21, a elas poderão ser aplicadas de forma isolada, ou de forma cumulativa, ou de forma alternativa. Ou eu aplico só uma ou outra, ou cumulativa. Quais, professora? Multa, penas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade, ok? Veja, não são todas as penas restritivas de direitos. Então, exemplo, recolhimento domiciliar. Não dá para a pessoa jurídica, não pode. Aquilo que você, pela própria natureza do Instituto, vê que não tem como a pessoa jurídica cumprir, não vai ser a ela aplicado. Tá? Então, guardem esse artigo 21, que ele cai bastante, que são as penas que podem ser aplicadas para as pessoas jurídicas, e gravem também esse artigo, artigo 15 das agravantes, porque ele cai bastante, especialmente esse inciso aqui, H. Eles amam colocar sábado nesse rol, e sábado não, ok? Sábado não agrava a pena. Agora, gente, na nossa aula de hoje, que passou rápido, né?
O que nós tínhamos de ver com relação às disposições, a parte complexa de pena, os detalhezinhos, nós vimos, tá? Muito cuidado. Então, você que no seu edital tem pena do Código Penal e Lei dos Crimes Ambientais, você vai estudar os dois casados para ver as diferenças. Agora, se no seu concurso só vai cair Lei de Crimes Ambientais, esquece a parte vinculada à aplicação da pena do Código Penal. Ok? Aqueles que estudam para carreiras policiais intermediárias, investigador de polícia, escrivão, dificilmente cai a aplicação de pena do Código Penal. Então, para você, você vai estudar só o que nós estudamos com relação aos artigos da Lei dos Crimes Ambientais. Ok? Gente, a nossa aula de hoje era essa. Já vamos dar sequência ao bloco da aula seguinte. Então, para você continuar no pique da aula, no pique do estudo, não saia daí, que a gente já se vê daqui a pouquinho. Até mais. Clique lá.